Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, em especial aqueles que estão chegando pela primeira vez em nossa casa. Então, esta é a primeira parte dos nossos trabalhos. Então, qual tem sido a nossa contribuição para os ambientes que frequentamos? Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Como que nós contribuímos? Constantemente emitimos conteúdos para o ambiente que habitamos, através do teor dos pensamentos, das palavras, das ações, dos sentimentos que nutrimos. Tais elementos são exteriorizados e passam a integrar e influenciar os seres que conosco convivem. Então, não é apenas a contribuição material. Nós contribuímos nos ambientes em que nós frequentamos de uma forma fluídica, energética. E quais são os fluidos que nós estamos emitindo nos ambientes? Quais são os ambientes? Os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, na sociedade, até mesmo na casa espírita, enfim, em muitos lugares que frequentamos. Joana de Ângeles nos esclarece: o homem ingere e disparate mais terrível poluição, venenosa quão irrefreável graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes não apenas nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento. Intoxicado pela ira, vencido pelo desespero que agasalha, foge na direção dos prazeres selvagens, nos quais procura relaxar tensões, adquirindo mais altas cargas de desequilíbrio em que se debate. Então aqui nos esclarece que não é só onde tem a guerra que tem esse choque, mas dentro, muitas vezes, dos nossos lares. Como que nós chegamos no nosso lar depois de um dia intenso das nossas atividades profissionais? Chegamos felizes, com os nossos familiares, contando como foi o nosso dia? Ou nós chegamos já descarregando toda aquela energia de raiva, de ira, porque ficou tudo lá dentro, fechado, preso, porque estava num ambiente de trabalho, que nem todo lugar nós possamos descarregar as nossas emoções, onde vai toda essa poluição para dentro do nosso lar. E o que acontece? Os irmãozinhos que estão vibrando na mesma frequência, acompanhando, auxiliando para que possa vir a desencadear essa poluição. Ou até mesmo, e aí no lar algo não está de acordo, continua levando para o local de trabalho, aí chega no trânsito e descarrega em outras pessoas. Então, como que está sendo a nossa contribuição? Está sendo assim ou está sendo um pouco mais leve, mais branda? Precisamos refletir sobre isso.
A poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela da natureza moral, fator primacial para outras que são visíveis e assustadoras. E assim como a poluição das cidades, das florestas e dos rios atrai a proliferação deletéria de insetos, bactérias e causa inúmeros prejuízos à saúde, a poluição fluídica irá atrair para os ambientes os espíritos que se afinizam com tal realidade, favorecendo os processos obsessivos, individuais e coletivos. Então, aqui nos diz, não é apenas para nós que nós estamos acarretando toda essa psicosfera negativa, atraindo os espíritos na mesma faixa para que venha nos obsidiar. Não é só com nós, é com todos, é na coletividade. Não estamos isolados no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade. Nós estamos contribuindo. Como que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? O que nós estamos emanando para o nosso mundo? Os sentimentos são de amor? Ou quando nós assistimos alguma reportagem ou alguma coisa, desperta aquele sentimento de ira, de raiva, de vingança. Nós já estamos emitindo a poluição no ambiente. E como que nós queremos um ambiente? Nós desejamos um ambiente harmonioso, onde nos sintamos bem. Quem de nós já não chegou em algum lugar, em algum local, e sentiu não muito à vontade naquele ambiente? Porque ali tem alguma coisa que não está de acordo. Quem sabe os sentimentos, o pensamento, as ações. Aqueles que são um pouco mais sensíveis acabam captando. Não precisa ser nem no ambiente. Às vezes nós encontramos com algumas pessoas e nós já sentimos algo que nos repele, que nos impede de chegar até ela. Então ela está emanando alguma coisa que está afastando. Mas não é apenas a energia. Lembremos que tem os irmãos, aqueles espíritos que estão na mesma faixa de pensamento, de ódio, de vingança ou de raiva por alguma coisa não ter dado certo naquele dia. No Livro dos Espíritos, na questão 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Em alguns momentos, dependendo de como nós estamos agindo, pensando, falando, são eles que vão nos dirigindo, porque nós estamos na mesma frequência, no mesmo pensamento. Se eu penso para o outro, que o outro seja feliz, que ele alcance os objetivos dele, eu vou ter espíritos vibrando na mesma frequência da amorosidade, da bondade, da benevolência. E se eu pensar o contrário? Então nós precisamos nos analisarmos, nos conhecermos. Nós estamos aqui para nos melhorarmos, para progredirmos. Não voltar para casa, para a verdadeira morada, com a bagagem vazia. Alguma coisinha nós precisamos fazer. E começa na nossa transformação moral. Orai e vigiai, a nossa reforma íntima.
Então, nós precisamos prestar atenção o que nós estamos contribuindo nos ambientes em que frequentamos. O que nós costumamos ler, assistir, ouvir. As músicas têm letras edificantes. Aquilo que nós assistimos nos deixa em paz, nos deixa bem, ou nos deixa um tanto perturbados? Como que nós falamos com o outro? Nós falamos de boa vontade ou nós falamos de qualquer jeito? Então nós precisamos refletir sobre isso. Se alguma coisa nós nos percebermos que não está legal, nós estamos com a oportunidade de nos melhorarmos, de transformar aquilo que tem dentro de nós, que não está legal, naquilo que a gente deseja. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Assim é que os espíritos agem sobre os fluidos. Nossos pensamentos são também fluidos que emanamos pela força mental. Esses pensamentos carregam as nossas mais variadas emoções, que são assim lançadas no espaço, acabando por criar as chamadas formas pensamento. Quem nunca ouviu falar que pensamento tem forma, cheiro e cor? Ou a frase, quem pensa corporifica o que pensa. Pois bem, as formas pensamento por nós emitidas são mesmo capazes de alcançar pessoas, lugares, plantas e animais. Costumamos dizer com muito acerto que as preces emitem energia de amparo e amor a quem se destina. Então, aquilo que nós pensamos alcança a quem nós estamos emitindo. Mas não nos esqueçamos que aquilo que nós vamos emitir, nós também vamos receber. Então nós precisamos ter cuidado. O que eu estou pensando na outra pessoa? Eu estou tramando algo porque ela me ofendeu? Ou a gente pensa que ela de repente está passando por algum problema e que logo tudo passa? Não, a gente se ofende, a gente se magoa, porque o outro falou grosseiramente, porque o outro nos ofendeu. Então aí nós vamos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles não são os melhores, são aqueles normalmente que vão nos perturbar, que vão nos incomodar. E aí nós estamos pensando numa pessoa que está lá no outro lado da cidade, e isso vai respingando em quem está perto de nós, vai contaminando o outro, porque nós fomos ofendidos e nós nos achamos no direito de ofender o outro, porque nós estamos incomodados. Então nós precisamos prestar atenção em nós mesmos. Como nós estamos reagindo às nossas contribuições? O que há, na verdade, é uma ligação formada pelo pensamento e a pessoa que se destina a esse pensamento. O pensamento, criando imagens fluídicas, ele se reflete no envoltório perispiritual, como num vidro. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma como um livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. É aquilo que nós já falamos, aquilo que nós sentimos. Nós não precisamos ver, mas nós vamos sentir. Quando a outra pessoa tem uma energia boa, quando ela nos emite felicidade, quando ela nos emite alegria, bondade, paz. E o contrário também. Nós vamos captando, conforme a nossa sensibilidade. Em alguns momentos, dependendo de como nós recebemos, nós vamos reagir também. Entramos na energia do outro.
o outro não está bem, nós acabamos não ficando tão bem. Então, por isso, nós precisamos orai e vigiai. Primeiramente a nós mesmos, porque nós costumamos olhar para o outro, vigiar o outro, e nos deixamos de nos olhar. Mas orai e vigiai a nós mesmos. Assim, o emissor pode enviar ao receptor formas de pensamento de inveja, raiva, preconceitos. Popularmente, essas formas de pensamento são conhecidas como mal-olhado, no dito popular. Os fluidos ficam mais escuros e sua ação provoca mal-estar físico e psíquico. Nominar essa vibração como formas de pensamento não é apenas um modo de dizer. Se forem positivos as formas de pensamento, de fato sentimos suas boas vibrações, independente do tempo e espaço que separam o emissor do receptor. Os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas que causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob sua influência. Quando nós chegamos na casa espírita, nós sentimos essas vibrações elevadas que nos causam conforto. Em alguns momentos a gente vem direto do trabalho, ou aconteceu alguma coisa no nosso lar que não foi muito legal. Aí nós viemos para a casa espírita e nos sentimos confortados, porque a energia que está aqui é uma energia positiva, uma energia que nos eleva, tem uma luminosidade que nos faz bem, que quando saímos daqui nos sentimos bem melhores do que quando aqui chegamos. Mas, em alguns momentos, nós colocamos o pé para fora e alguma coisa acontece para nos testarmos e nós já nos desarmonizamos de novo, porque nós precisamos orai e vigiai, nos mantermos elevados. Não adianta nós virmos, receber e chegarmos ali fora e nos desarmonizarmos. Nós precisamos fazer o trabalho de nos mantermos bem, de pensar que nada é por acaso, para que nós possamos manter essas boas vibrações que aqui nós recebemos. Um falar maledicente e um estado mental voltado à crítica e à negatividade são elementos poluidores, assim como são as músicas inadequadas, desprovidas de harmonia e de letras edificantes. Não é apenas o pensar, mas aquilo que nós estamos falando também. Mas muitas vezes nós mais pensamos do que falamos. Então nós precisamos cuidar mais do nosso pensamento. Se nós pensarmos na maledicência ou na vingança, aquilo já se criou. Então a gente precisa nos cuidarmos, nos vigiarmos. E não é para fazer bonito para o outro, é para nosso melhoramento, para nossa evolução. Então, em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos e suas formas de pensamento. Não é só o pensar, não é só o falar, mas também a natureza moral. Como que é a nossa moral? Como que é a nossa conduta moral? Como que nós estamos nos comportando? Então, tudo isso influencia na nossa contribuição no ambiente. Então, nós precisamos nos olharmos. Como que eu estou me comportando? E caso contrário, como já falamos, estamos tendo a oportunidade de nos melhorarmos. Estamos aqui para isso.
A atmosfera fluídica associam-se os espíritos desencarnados com tendências morais e vibratórias semelhantes. Então, vai ficar próximos de nós os espíritos conforme também as nossas tendências morais. Se nós temos a tendência de falar do outro, de julgar o outro, de criticar o outro, teremos a companhia dos mesmos espíritos. Mas se nós tivermos o jeito de edificar, de aconselhar, de auxiliar o outro, teremos espíritos que estarão ali nos auxiliando para que possamos auxiliar o próximo no bem também. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que tais fluidos são veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades. É evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então ali cai de novo os nossos sentimentos. Como que estão os nossos sentimentos? Não sairemos dessa encarnação perfeitos, mas estamos no caminho de nos tornarmos pessoas melhores do que quando aqui nós chegamos. Se nos meus sentimentos hoje, eles estão mais para a mágoa, para o rancor, nós estamos no momento e no caminho de nos trabalharmos para transformarmos na benevolência e no amor, na paciência, na empatia. As formas pensamento menos edificantes, plastificando, se tornam semimiasmas, que significam poluição ou sujidade. O miasma, no sentido espiritual, é uma emanação de uma vibração negativa que causa uma sensação de ansiedade, opressora e mal-estar. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Deletérios são os fluidos destrutivos. Então, conforme aquilo que nós vamos emitindo, ficarão os miasmas poluindo o ambiente. Os miasmas podem afetar nossa psicosfera, a nossa aura, por serem uma emanação eletromagnética capaz de alterar nosso padrão psíquico, nosso estado emocional e físico do momento. Então, aqueles momentos em que nós não sentimos muito bem, estamos com algum mal-estar, é hora de nos olharmos. Ué, o que eu estou emitindo? O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Porque estamos bem. Dali a pouco acontece alguma coisa e nós já baixamos a nossa vibração. Então nós precisamos nos cuidarmos. O Evangelho no Lar, por exemplo, feito constantemente, acaba gerando um bloqueio das formas pensamento nocivas que, por inexistência de afinidade, ficam retidas nas barreiras de proteção que nossos amigos espirituais nos auxiliam a criar para o nosso próprio bem. Então, o Evangelho no Lar é muito importante, e ele sendo feito constantemente, porque estarão no nosso lar, no nosso ambiente doméstico, os bons espíritos, higienizando o ambiente e também nos auxiliando, para que possamos fazer a nossa higiene moral e espiritual. Porque a cada vez que nós estudarmos uma passagem do Evangelho, nós estamos aprendendo alguma coisa para a nossa transformação. Então, por isso, a importância do Evangelho no Lar, com a família. Mas a minha família não quer fazer Evangelho no Lar. Comece. Comece com quem quiser. Com o tempo, se as pessoas assim desejarem, elas vão fazer também. Mas está fazendo aquela limpeza, aquela higienização fluídica toda semana.
nós precisamos manter o ambiente limpo, o ambiente material limpo. Também precisamos manter o ambiente espiritual higienizado. Porque senão nós vamos sentir mal-estar, aquelas ansiedades, que nem nós falamos anteriormente. Se nos é lícito cultivar valores que possam tornar mais agradáveis o ambiente psíquico em que vivemos, é válido atentar que um sem número de elementos em nossa área, que nada mais expressam senão o vazio ou a pouca objetividade de propósitos. Vigiemos o mais simples pensamento. Uma mensagem de nosso querido Chico Xavier. Cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Muito obrigada.